Olá, eu sou o Felipe e esta aula aqui é uma aula de resolução de exercícios sobre o tema trabalho. Que o vídeo sobre trabalho foi um vídeo que foi enviado anteriormente e agora será uma lista de exercícios de 10 questões sobre trabalho. Então, inicialmente eu peço que vocês leiam a questão, pausem o vídeo e tentem resolver a questão. Porque dessa forma será mais fácil que vocês compreendam e vocês consigam pôr em prática o conteúdo, né? E se você só assistiu resolvendo a questão, às vezes você não pode absorver ou entender como funciona, né? Por isso que eu recomendo que vocês pausem o vídeo e tentem resolver o exercício. E depois você dá um play e confere se realmente foi aquilo que você achou. Então, temos aqui uma jovem desloca sua mala de viagem aplicando, por meio de um fio, uma força de intensidade de 100 newtons, formando um ângulo de 60 graus. Então, ele está dizendo aqui que ele formou um ângulo de 60 graus entre o deslocamento que ela está realizando e a força aplicada com a horizontal. Determine o trabalho da força aplicada no fio que realiza no deslocamento percorrido, que foi de 50 metros. Então temos aqui um ângulo de 60, 100 newtons. E esse ângulo aqui, ele é referente ao quê? Ele é referente ao ângulo da força e do deslocamento. Vou fazer um pequeno desenho aqui. Tenho aqui uma força e o deslocamento. O ângulo que vai ser entre esses dois vai ser um ângulo de 60 graus. Logo, o cosseno desse ângulo ele vai ser de 0,5, que é o ângulo que vai ser utilizado na questão. Temos aqui que T, que é o trabalho realizado, Φ, que é a força aplicada, D, a distância, e o cosseno do ângulo, que o ângulo é do ângulo de 60. E logo que o cosseno de 60 é 0,5, que ele forneceu aqui. Substituindo 100 newtons, 60 no ângulo e 50 metros, temos 100 vezes 50 vezes 0,5, que é igual a 2.500 joules. Temos aqui, vou falar novamente, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver a questão. Em quais casos não há realização de trabalho mecânico de uma força constante F? Então, quais casos não vai ter uma realização de trabalho mecânico? Vamos ver. De acordo com a expressão geral do trabalho, T, F de cosseno de θ, pelo menos um de seus fatores pode ser nulo, para que não haja trabalho, ou seja, pode ocorrer um dos seguintes casos, acontecer entre eles. Então, como já está dizendo aqui, foi a resposta que eu botei aqui, para vocês poderem visualizar, para que o trabalho seja nulo, um desses três tem que ser nulo, ou seja, ou a força é nula, é igual a zero, ou a distância é igual a zero, ou o cosseno de um ângulo tem que dar zero. Então, não há implicação de força, o F é zero, não tem força. Mesmo que você aplique uma força, não tenha um deslocamento, ou seja, o deslocamento é zero. E a força aplicada e o deslocamento do ângulo, vou desativar a câmera, só para vocês conseguirem visualizar, fazem um ângulo de 90 graus, ou seja, isso implica que o cosseno de 90 é zero. Então, temos aqui esses três casos, eles implicam que o trabalho realizado seja zero, ou um desses três, para que isso aconteça. Temos aqui a terceira questão. Vou falar novamente pela última vez. Eu peço que vocês pausem o vídeo para que vocês tentem resolver a questão e assim você põe em prática. Um pedreiro está puxando um balde de tijolos e a força resultante neste balde é de 50 N, pois está sendo puxado por uma corda e realizou um deslocamento de 3 metros. Então temos aqui um caso do cotidiano, né? Que temos um pedreiro, ele botou um balde e começou a puxar, exercendo uma força resultante de 50 N no balde. E esse balde ele foi deslocado 3 metros.
Então vamos calcular o trabalho realizado. Como ele está sendo puxado na mesma direção que a força está sendo aplicada, então ele realizou um trabalho, né? Como a força e o deslocamento estão na mesma direção, houve trabalho. Ou seja, o trabalho, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, que é 50 vezes 3, 150. Esse aqui vai ser 1, pois cosseno de 0 é 1. E ele está afirmando aqui, eu afirmei, né? Como a força e o deslocamento estão na mesma direção, houve trabalho. Um vendedor de sorvete, ele exerce em seu carrinho uma força de 30 newtons e realizou um deslocamento de 100 metros, no mesmo sentido da força aplicada. Calcule o trabalho realizado. Temos aqui outro caso do cotidiano, que temos um vendedor de sorvete que ele está empurrando o seu carrinho. E a força e o deslocamento realizado entre eles não tem o ângulo entre esses dois vetores é zero. E por conta disso, o cosseno do ângulo vai ser 1. Então você vai ter 50 N vezes 100 metros. Como temos aqui, vamos substituir força vezes deslocamento. E vai ser 30 vezes 100, vai dar 3.000 joules. Vou desativar aqui só para conseguir visualizar a legenda da figura. Temos aqui uma figura, né, de um burro puxando uma carroça. Pronto, já deu para visualizar. Vou voltar para a questão. Na figura abaixo, que foi essa figura que eu acabei de apresentar, embora puxe a carroça com uma força horizontal, pronto, ele está puxando para cá, de 1000 newtons. O burro não consegue tirá-la devido ao entrave de uma pedra. Ele está preso na pedra. Temos aqui que a roda está travada por causa de uma pedra. Qual o trabalho da força do burro sobre a carroça? Quando ele fala aqui que ela não consegue tirá-la devido ao entrave de uma pedra, isso quer dizer que ele não realizou um deslocamento. E visto numa questão anterior, foi dito que se você não realiza um deslocamento, você não tem trabalho. Logo, então, temos que T T, que é igual a F vezes D, força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, vai ser igual a, deixa eu apagar isso aqui, pronto, 1000 vezes 0 igual a 0. Então, ele não realiza trabalho, o trabalho é nulo. Por quê? Porque a pedra está impedindo que ele se desloque. Temos aqui a sexta questão. Vou desativar novamente, para que vocês consigam visualizar. Temos aqui um halterofilista, que ele está o quê? Ele está erguendo uma carga aqui, né? E vamos ler a questão. Na situação esquematizada, um halterofilista levanta 80 kg num local em que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e mantém o halter erguido. Como representa a figura os trabalhos da força musculares durante o levantamento do halter e durante o seu mantimento no alto vale respectivamente? Então, ele está dizendo o seguinte, que o halterofilista ele levantou a carga, aplicando a força para cima, até erguer na altura de 2 metros. Então, ele aplicou uma força para cima e o deslocamento foi para cima. Então, o ângulo aqui vai ser o mesmo. O ângulo vai ser 0. E por conta disso, isso aqui vai ser 1. Então, tenho 2 vezes 80 vezes G, que é a força da gravidade, a força-peso aqui. Que é a força que ele tem para ele conseguir erguer. Então, M vezes G vezes deslocamento. Tem aqui 80 vezes 10 vezes 2, que é igual a 1.600 joules. E o que aconteceu para que ele, quando ele manteve o halter lá no alto? Ele realizou o trabalho? Não. Por quê? Porque ele não realizou o deslocamento. Se ele não realizou o deslocamento, ele não realizou o trabalho. O trabalho, como está escrito aqui, ó. O trabalho para manter o halter suspenso é nulo, pois durante a sua ação não há deslocamento. Pronto.
já ficou evidente que quando ele manteve o halter aqui em cima, não realizou deslocamento. E por conta disso, não realizou trabalho. Então logo temos que 1.600 e 0. Então é a letra D. Temos aqui, vou apagar, desativar a câmera só para conseguir visualizar a figura. Temos aqui uma figura. Figura 3, gráfico de deslocamento de uma partícula em função do trabalho. Pronto. Agora eu vou ler a questão e depois eu desativo para vocês conseguirem visualizarem melhor. Uma partícula inicialmente em repouso, na posição x0, essa posição aqui, de um eixo 0x. Pronto. Submete-se a uma ação de uma força resultante paralela ao eixo. O gráfico abaixo mostra a variação de intensidade da força em função da abscissa da partícula. Determina o trabalho da força de 0 metros a 6 metros. Temos que vou medir de 0 a 6. Temos aqui, se eu dividir ela em 3 partes, eu irei obter aqui um quadrado, não um retângulo, perdoe, um trapézio e um triângulo. Logo eu terei aqui, dividido em 3 partes, né, que é o trabalho total, cada um dividido em uma área. Foi dividido em 3 partes para calcular o trabalho total do deslocamento realizado. Temos que o primeiro vai ser a base, que é 2, vezes a altura, que é 5. Então, tenho 2 vezes 5, que é igual a 10 joules. E se você for analisar, você vai ter que você vai estar multiplicando a força pelo deslocamento, que isso é igual ao trabalho realizado. Agora, na figura 2, temos o seguinte. Eu tenho a base, que a base vai ser 4, menos 2, vai ser 2. A altura maior, que vai ser 15, mais a altura menor, que vai ser 5, dividido por 2. Esta aqui é a equação do cálculo da área do trapézio. Então, realizando o cálculo, tenho 2 multiplicando e 2 dividindo, eu corto os 2, somo o 5 mais o 15 e tenho 20 joules. E a área 3, que é essa área aqui, eu tenho 6 menos 4, tenho que a base é igual a 2, e eu tenho que a altura é 15. Mas como é um triângulo, eu tenho que dividir por 2. Multiplicando por 2 e dividindo por 2, logo eu tenho 15 joules. E somando os 3, eu tenho 2,5, a área 1, a área 2 e a área 3, que é igual a 10, mais 15 igual a 25, mais 20, então, igual a 45 joules. Então, temos aqui a questão 8. O bloco da figura abaixo acha-se inicialmente em repouso, livre da ação de forças externas, este bloco aqui. Em dado instante, aplica-se sobre o sistema de forças indicado, constitui-se por F1, F2, F3 e F4. Cada uma é uma força. E essa força ela vai estar representada aqui. De modo que F1 e F3 sejam perpendiculares a F4, sendo T1, T2, T3 e T4 os trabalhos de cada um representado com cada força, respectivamente. Os trabalhos F1, F2, F3 e F4, por um deslocamento no sentido esquerdo, eu vou fazer aqui, ó. Eu percebi que está ao contrário. Então, no sentido esquerdo aqui seria no sentido do F2. Ele está se deslocando no sentido do F2. Ele realizou um deslocamento de 5 metros. Calcule os trabalhos de cada força e o trabalho total. Então, temos aqui. Logo, ele já afirmou, né, que F1 e F3 eles são perpendiculares a F4. Como eles são perpendiculares a F4, e temos que este ângulo, esse tracejado com a força aqui, ele faz um ângulo, que esse ângulo, o cosseno dele é 60. E ele está paralelo com F4. Logo, F3 e F1, eles estão perpendiculares. E por eles estarem perpendiculares ao deslocamento, que é F2, eles vão ser um trabalho nulo. Temos que T2, que é esse aqui, que ele está no sentido do deslocamento, ele vai ser F2 vezes D, vezes o cosseno de θ, que está dizendo aqui que é 60,
Logo eu tenho 100, que é a força aplicada, 5, que é o deslocamento, vezes 0,6, que é 300 N. Agora eu tenho o F4. Como o F4 ele está aqui a 180 graus, como ele está a 180 graus, foi visto na aula que todo ângulo oposto ao sentido, ele vai ser negativo. Logo eu tenho que o cosseno do ângulo, ele vai ser menos 1. 50, que é a força aplicada, 5, que é o deslocamento, menos 1, por conta do sentido, é igual a menos 250 joules. Somando esses dois, eu tenho que a força total, ou o trabalho total realizado, vai ser de 50 joules. Então, temos aqui a nona questão. Vou desativar a câmera para que vocês consigam visualizar. Temos aqui uma figura do gráfico do deslocamento de uma partícula em função da força. Para quem quiser já resolver a questão, está aí. Então, a intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função da sua posição sobre o eixo da origem. Aqui. Conforme o gráfico a seguir, calcule o trabalho da força para os deslocamentos de 0 a 8, ele falou de 0 a 8, de 8 a 12, que é isso aqui, e de 0 a 12. Então, praticamente temos o quê? Vamos calcular daqui até aqui e somar os dois, que esses dois dará o resultado. Vou deixar a câmera desativada para que vocês consigam visualizar a figura para não ter uma certa dificuldade. Então, primeiro vamos calcular esta área aqui. Vemos que essa área aqui, ela tem uma base maior, uma base menor, é um trapézio, né? Neste trapézio, você vai ter de base maior, que é uma base 8, e mais a base menor. A base menor vai de 6 menos 2 vai ser 4. Então, 8 mais 4 dividido por 2, que é a fórmula do trapézio, vezes a altura, que a altura vai ser 20. Logo, temos 120 joules. Na figura 2, temos um triângulo. O triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho aqui a base dele é 12 menos 8, que vai dar 4. E a altura é menos 40. Como ele tem menos 40, eu tenho 4 aqui, dividido por 2 dá 2. 2 vezes 40 dá menos 80 joules. E somando os dois, ficaremos com 40 joules. Temos aqui a 10ª questão. Por que não se realiza um trabalho algum quando se carrega uma mochila de 25 kg nas costas por uma distância horizontal de 100 metros? Então, temos o que? Vou fazer aqui no cantinho. Se você está carregando uma mochila nesse sentido e tem uma força nesse sentido ou nesse sentido, é bem evidente que vai formar um ângulo de 90 graus. E logo sabemos que o cosseno de 90 é igual a zero. E estes dois ângulos aqui é zero. Como podemos ver, pois a força está em um sentido vertical e o deslocamento horizontal. Os dois estão perpendiculares, ou seja, cosseno de 90 igual a zero. Logo eu tenho aqui a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do θ, que é 90, vai ser igual a zero. Isso aqui vai ser igual a zero, e 0 vezes 0 é zero. Então, essa é a última questão. Eu peço que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, você entre em contato com o professor, ou digitar aí no próprio vídeo mesmo, e a gente vai tentar resolver esse problema, ou essa dúvida.